Vamos agora criar essas superfícies, que a gente já deixa elas criadas, para a gente já ver, né, essa forma do edifício e deixa a rampa por final, porque primeiro a gente precisa fazer o museu, para depois fazer a rampa chegando ali e cortar a superfície do museu para a rampa entrar, né, para ter aquela entrada de acesso. Vamos aqui na aba perspectiva e a gente já pode esconder o corte. A gente não vai precisar dele. Vamos colocar esse aqui também na layer corte. E aqui, ó, já fica bem claro, né, esse formato do edifício. O que a gente precisa fazer agora? Comando revolve. Não tem segredo. Antes de fazer o comando revolve, vamos fazer uma layer aqui, superfície. Superfície museu. Que a gente cria tudo nela também e depois separa. Plantas, eu já vou fazer uma pasta para as plantas. Plantas e cortes, né? Desenhos, na verdade. Mas vamos deixar só plantas que a gente já entende. Planta o primeiro piso, segundo piso e corte. Tá lá. Construção, tá todas as linhas. Vamos fazer aqui superfície museu por enquanto e linha eixo. Tá organizadinho aqui, tá presa. Superfície museu, selecionada, a gente pode dar o revolve agora. Revolve. Comando revolve, enter. Vamos selecionar as curvas. O que a gente pode fazer? É fazer todos de uma vez. Vamos ver se dá certo. Yes. Porque todos têm o mesmo eixo, né? Que é o eixo central que a gente tinha desenhado. Início do eixo, o final do eixo. O primeiro ponto, vamos fazer o primeiro ponto aqui na mesma direção das linhas. Dá o primeiro clique e ele já começa a criar. Mas a gente sabe que a gente quer 360 graus, né? Ou a gente pode dar um full circle. Full circle é o quê? Círculo cheio, é o círculo completo. A gente só clicar nele, ele fecha o círculo inteirinho. E cada geometria está separada. Quando a gente for criar as paredes, a gente vai ver que essa laje... Vou voltar aqui. E é bom a gente fazer essas edições. Eu vou dar um Ctrl Z, não tem problema. Vou voltar na vista frontal. Se eu ligar ela aqui de novo, se eu ligar o corte... Essa laje, na verdade, ela é toda... Se a gente for lá na planta... Tá vendo? Essa laje, ela é perfurada de acordo com essa parede. Então ela é essa estrela aqui, esse hexágono. E aqui no final ela ainda tem essa linha. Então ela não é o revolve, né, dessa linha aqui. Porque, tá vendo ela daqui embaixo? Se ela fizer o revolve, ela vai fazer uma laje com furo circular. E não é esse furo circular que a gente quer. Então o que a gente faz? Só essa laje a gente vai criar por último. Vou na vista frontal de novo. E eu vou diminuir ela. Eu vou fazer o revolve só desse canto aqui, ó. Que se a gente for lá na imagem do ambiente, ela é esse aqui, ó. Vamos desenhar só ela aqui e aqui essa laje ela tem os recortes. Então por isso que a gente não vai dar o revolve nela. Vamos criar só esse peitoril aqui. Que depois a gente cria a laje de novo, não tem problema. Então vamos dar o comando revolve novamente. Comando revolve, começo do eixo, final. Dou o primeiro snap aqui e um full circle. Tá aí. Bom, o que a gente pode fazer agora? Os pilares internos, vamos fazer as divisões internas, essa laje interna também, né? Essa laje aqui para complementar o segundo piso. E a gente finaliza com o museu, com o edifício do museu e depois fica por conta só da rampa e do caixilho.
Que o caixilho também a gente vai fazer ele por último por conta desse recorte que a gente vai ter da rampa chegando aqui, né? Vamos desenhar agora as linhas. Vamos deixar tudo em linha de construção. Ou a gente pode fazer construção museu. Linhas construção museu. Vamos fazer as linhas internas. Vamos fazer uma layer aqui para as layers. Linhas, na verdade. Internas museu. Linhas internas museu, porque a gente pode agora selecionar ela, deletar as linhas, esconder elas, esconde as linhas de construção e liga agora a planta. A gente só fica com essa planta ligada, aquela linha a gente fez essa linha de ponta a ponta, né? Vamos deixar ele em linha de construção também. Change. E é só isso que a gente precisa por agora. Agora a gente vai na linha de topo. Deixa eu ver se a gente pega aqui a linha de eixo. E a gente vai na linha de topo. O problema é, se a gente for na linha de topo e fizer um desenho, uma linha, qualquer coisa que seja, e vier na perspectiva, a gente está desenhando no plano lá embaixo, porque ele é o plano de construção. Ele não vai reconhecer essa superfície, mesmo se o cadeadinho tivesse destrancado. Vamos na vista de topo de novo, então tem uma linha lá embaixo. O que a gente pode fazer? É mudar o plano de construção, porque a gente precisa desenhar em cima dessa linha, né? Não é exatamente onde a gente precisa, que onde a gente precisava desenhar essas linhas era aqui embaixo da laje, mas o que a gente pode fazer, na verdade? Vamos fazer o ideal para depois a gente não mexer nessa linha. É o quê? Eu vou soltar... Como a gente só quer desenhar o interno, essas linhas aqui, ó, que está cortando o edifício, que vê o banco, né? Essa é a vista do banco. Você ligar as linhas, né? Então, essa linha aqui é a vista aqui do banco. Não dá para entender o que é essa segunda linha aqui, mas o final dela é o final aqui do banco. Essas linhas a gente não precisa mais porque a gente já desenhou o que a gente precisava. Então, eu vou destrancar essa planta e eu vou dar um set all, set pt, na verdade, comando set pt no eixo Z, que eu posso mover ela exatamente em cima da linha de cima da laje, porque o que a gente precisa mesmo é essas paredes. Pronto. Vou trancá-la de novo, vou esconder as linhas e eu vou colocar esse plano de construção que ele fica aqui em cima, na barra aqui de comandos, tem aqui, ó, que é o C-Plane, a origem do C-Plane. Existem vários jeitos de mudar o C-Plane. Por quê? Esse C-Plane a gente pode mudar, a gente pode colocar ele angulado, a gente pode alterar o plano cartesiano aqui, x, y, z. Pode fazer várias coisas com ele, na verdade. Mas o que a gente pode... O mais simples agora é o quê? É mudar a origem dele. Se eu clicar nele, também que eu posso mexer nele. Eu posso levar ele para lá, posso levar ele para cá. Mas eu quero colocar ele lá no começo da imagem. Tá vendo? Agora eu subi ele. Só que aí, o que a gente fez? A gente mudou o C-Plane na aba perspectiva. Isso é para a gente desenhar aqui em cima na aba perspectiva. Porque agora é sobre ele que a gente desenha, né? O problema é, a gente precisa ainda mudar na aba de topo, porque senão essa aba de topo ainda está com o C-Plane antigo, que cada vista vai ter um C-Plane. Então a gente precisa agora fazer um C-Plane para cá também. E agora sim, a gente desenha em cima dele, em cima da planta, sem nenhum problema. Vou fechar aqui. Agora vamos desenhar as linhas do interior aqui. As linhas do interior não tem nenhum segredo, a gente pode ir diretamente e mais rápido nelas, porque é realmente, a gente vai fazer aqui os pilares e as paredes. Então eu vou deixar a escada como exercício para vocês. Lógico, o exercício é o edifício inteiro, mas a escada é para vocês realmente exercitarem sobre a aula anterior, sobre a escada anterior e fazer essa leitura de projeto. É um exercício aí para vocês conseguirem fazer sozinho.
Bom, desenhando aqui o pilar, um primeiro círculo, num olho sem medida, não tem a medida dele, e a gente precisa copiar ele radialmente também. Aqui o bom daqui é que vai ser tudo radial, na verdade. Então a gente já tem aquele eixo aqui, a gente não vê ele, mas ele vai dar o snap, tá tranquilo, deixa a linha eixo ligado. E para fazer ele é o comando array polar, sem... A gente viu muito sobre ele na escada, né? Array polar. E a gente precisa de 6 pilares, né? Primeiro, o que ele pede? O eixo. Então ali vamos deixar só o end aqui selecionado. A gente já dá o snap aqui de end do eixo. Ele vai pedir o número de itens. A gente precisa de 6. Ele já conta, né, o primeiro. Então, 6. Enter. E o ângulo de rotação para dividir esses 6. 360 graus. Fechou. Ele copiou. Eu não finalizei o comando. Vamos de novo. 6. 360 graus. Enter. E na verdade eu vou finalizar. Isso. Essas linhas, vamos deixar elas em linhas internas museu, já estava. Colocar, na verdade, no cian, é isso que eu senti falta, para ficar visível. Aqui você vai ver que ela não vai bater muito em cima, mas a gente sabe que pelo menos está correto. Né? Isso está realmente... A gente sabe que aqui é uma cópia radial. É o ideal, para elas ficarem na mesma distância, né? Equidistantes entre elas. Se vai na mão, ela não fica equidistante. Até porque ela está, como está tudo em volta desse eixo, a distância desse pilar para a fachada é o mesmo desse para a fachada, então elas estão exatamente no lugar em relação ao eixo do edifício. E para essa parede, a gente vê que nem todas elas, a que está com a achura, elas são exatamente iguais, que essa aqui tem uma curva, essa é reta, essas 3 são iguais, essa daqui também, mas ela tem uma continuidade aqui para fazer um shaft e o elevador. Mas vamos criar só uma. Vamos fazer ela com o retângulo. Só que ela tem um chanfreuzinho aqui, né? A gente pode só descer ela aqui e aqui também. E aqui a mesma coisa, elas têm a posição exata, vamos usar o array polar. Com a mesma configuração de antes. Então, centro são 6 paredes, enter, 360 graus. Finaliza o comando. Elas estão exatamente onde deve ser. E aí aqui ela tem como se fosse um fechamento, como se fosse um drywall, para deixar ela mais robusta. Aqui tem um drywall maior que provavelmente deve ter alguma instalação aqui nela dentro. Aqui é um drywall mais fino, mas essa aqui tem uma curvatura, tá vendo? 6, a gente fez 6 para fazer todas ficarem no mesmo lugar, né? Mas tem uma que não vai ser necessária, que aqui é aberto. Mas se a gente faz com 5, dá aquele problema que a gente viu lá na escada, né? Ele faz o cálculo diferente, elas não ficam em cima. Essa aqui a gente pode explodir, porque vamos desenhar aqui essa curvatura com o comando curve mesmo. Vamos ligar aqui o near. Para finalizar, lembra? Então a gente dá um clique e o segundo na mesma direção, para que aqui vai ser uma junção G0. Dei um trem aqui, vai ser uma G1 na verdade. G com uma G1. Offset da outra linha. Vou ensinar aqui um negócio sobre o offset. A gente vê isso no AutoCAD também, né? Vou dar um offset. A gente pode ou dizer... Quando a gente clica em distância, ou a gente pode digitar a distância exata que a gente quer, ou a gente pode desenhar a distância. Então, o valor que eu desenhei aqui é o valor do offset agora, tá vendo? Desenhei assim, né? Eu dei só o clique, vou de novo aqui, então offset, seleciono a linha, clico em distância, olha o valor, todo quebrado. Clico em distância, e dou o primeiro clique, onde eu der o segundo clique, que vai ser perpendicular a essa linha, é a distância desse offset. Isso aqui é bom quando a gente está desenhando mais livremente. Esse exemplo aqui foi bom de desenhar o retângulo livre, sem medida,
que a gente viu, que às vezes a gente, principalmente em coisas mais orgânicas, a gente não sabe exatamente a distância e o offset a gente mede desse jeito. Fechou aqui. A gente pode dar um join nela. E a gente pode também criar só essa superfície, só a linha externa mesmo, a gente não precisa dar a espessura. Porque quando a gente der o extrude, vai parecer um volume fechado, né? Todas são um pouquinho diferentes, na verdade, né? Essa curvatura, esse raio aqui no finalzinho é um pouquinho diferente. Essa daqui já não tem curvatura, ela é reta. Só o final dela aqui que tem. E a gente dá um join nelas. Aqui join também. Aqui também. Ficou faltando uma. Trim. Fechou. E dá um join nessa última. É isso. Ficou faltando esse volume daqui. Aqui, o que a gente pode fazer? Criar essa primeira linha aqui na perpendicular. E a gente sabe que aqui já é uma curvatura inteira, não tem reta ali, parece. Então vamos usar só o comando curva na perpendicular. Dá o primeiro clique. E a gente já vai desenhando o restante dela. Não tem problema não bater exato. A gente precisa fazer essa abertura aqui também, né? Vamos dar um offset nela, não tem problema. Um offset nessa, um offset nessa. Um chanfro nessas duas linhas. De 0. E com o mid aqui ligado. Mid ligado faz um snap de mid a mid. A gente pode dar um offset aproximado, como se fosse ali uma abertura de 1 metro desse elevador. Então, um offset de 50 para um lado, 50 para o outro. Mais ou menos. Tá aí. E um trim aqui também. Tá aí. Na verdade, pode dar um trem aqui também, né? Aí, e junta tudo. Aqui também. Fica só um extrude aqui, né? E fica faltando só essa linha aqui de dentro. Vamos fazer ela também. Dá um offset aqui. Porque na hora da gente ver o edifício, né, ali... Vamos dar um extend nessa linha aqui. Extend. Seleciono só uma, botão direito. E podemos dar um trim. Aqui é puro desenho CAD mesmo. Não tem nenhuma diferença. Tá aí, criamos as linhas principais, né, do edifício. Bom, e agora a gente precisa extrudar essas linhas internas aqui. Vou criar aqui, ó, superfície, museu interna. Vou subir essa layer lá para cima, só para ficar organizadinho. Então, superfície museu interna. Vou selecionar as linhas internas museu. Já a gente precisa extrudar elas todas. Qual a altura, né? A altura ela tem que bater, se a gente for lá no corte. Então, se a gente for no corte, vou aqui na vista frontal, a altura dessa linha é chegando até lá na laje. Então, o que a gente faz?
Vamos bater ela, vamos dar o extrude aqui, ó, até no eixo central, até chegar na linha de baixo da laje. Então vamos dar o extrude curva. A gente pode dar o extrude aqui na vista frontal, mas vê que está dando... Eita, na verdade é aqui na layer que a gente criou. Superfície museu interna, vou dar o extrude aqui de novo. E a gente precisa bater lá na... Ou pode dar aqui na perspectiva, ó, que essa é a linha da face de baixo. A questão é, aqui começa a entrar, né? Aqui vai entrar na laje de cima ali, ó. Ela vai extravasar. Vamos fazer uma coisa aqui para ficar mais legível. Vamos selecionar todas as superfícies e desligar as isocurvas. Pronto. Que aí a gente vê agora o que é linha do objeto mesmo e esconde todas as isocurvas. A gente precisa dar trim nessa superfície que está sobrando aqui, ó. Só que a gente precisa dar trim com a superfície de baixo, não com a de cima. Com a de baixo é melhor. Então vamos, comando trim. Selecionar os objetos cortantes, que é o que vai cortar, né? Que é essa laje. Ela precisa cortar as paredes. Enter. E a gente pode simplesmente... A gente precisa selecionar aqui dentro, na verdade. A gente precisa ir lá dentro da laje, é um pouquinho difícil. A gente precisa ir lá dentro da laje e selecionar o que está passando para cortar de acordo com a laje de baixo, né? Com a superfície de baixo da laje. Ó. Aqui a gente sabe que tem. Isso aqui sobra. Isso aqui não está taxado mais no modelo. Depois a gente deleta. Aí. A gente faz em tudo. E depois finaliza o comando. E depois só deleta esses restinhos aqui. Tem um ali, ó. Aí. Tá aí, fechou. Se a gente for lá dentro, tá bonitinho. Vou dar um hide aqui, ó. Tá tudo com o trim certinho, chegando na laje. Para dar um hide, tá aqui, ó, show, mostrar objetos. Ficou faltando, sabe o quê? A gente só fazer essa estrutura aqui, ó. Como é que a gente pode fazer essa estrutura? Essa estrutura aqui não tem erro também. Vamos extrudar ela. Extrudar curva. Vamos extrudar ela em bidirecional, né? Nos dois lados. Yes, para ela ir para os dois lados. Aqui eu acho que pode ser no olho. Ó. Vamos dar uma distância de ponto... Vamos fazer ela com 0.7. Não, 0.07. Ela é pequenininha mesmo. Só que ela não tá como... Ela não tá como sólido, né? Vamos fazer ela com 20, né? Vamos fazer ela com 0.1. Tá aí. Como é que faz para copiar? Polar também. Array, polar. Seleciona o objeto que a gente quer. Enter. O eixo, começo. O número de itens. Eu usei mais ou menos 60 ou 70, acho que foi 70 itens. 70 itens e 360 graus. Isso. Enter. Fechou. Só que a gente criou isso agora na superfície museu interna. Vamos selecionar os objetos, desselecionar com Ctrl ligado só. Pressionei Ctrl, desselecionei o que eu não quero. E só essas vigas eu vou mudar para a superfície museu. Gente, fechou. É isso.